Nesta manhã de quinta, a gente segue acompanhando de perto as informações em torno da queda de um avião que ocorreu na Índia, no estado de Gujarat, e são 169 cidadãos indianos que estavam a bordo, 53 britânicos, um canadense e 7 cidadãos de Portugal. Lembrando que logo após a decolagem foi declarado o Mayday por parte da tripulação e o avião logo depois se choca contra uma área residencial, aparentemente um alojamento para médicos, e aí a gente está na expectativa de novas informações sobre as vítimas nesse acidente. 7h48. Vamos voltar à Europa com o correspondente Luca Bassani, que também está ao vivo aqui atualizando para a gente todas essas informações a respeito desse avião que caiu hoje cedo. Luca, por favor, alguma atualização nesse momento? O que mais você pode trazer para a gente? Pois é, Soraya, um momento muito difícil para a Índia, para o Reino Unido e tantos outros países que perderam cidadãos nesta tragédia aérea. Lembrando que ainda não foram confirmados os números de casualidades, né, sejam pessoas mortas, sejam feridas, e também qual é a razão por trás deste acidente aéreo. Aquilo que a gente pode dizer é que alguns especialistas disseram que as condições climáticas próximas ao aeroporto de Ahmedabad eram boas, não havia boa visibilidade, não havia ventos fortes, não havia nenhum outro problema relacionado à meteorologia que poderia explicar um Mayday ser dito, né, pela tripulação, pelo piloto no caso, apenas poucos minutos depois da decolagem. A gente falou em 625 pés, por volta aí de 200 metros, né, nem isso se a gente for calcular em metros, e exatamente por isso que a preocupação é descobrir o que causou este acidente. A gente consegue, inclusive, ver que o acidente aconteceu muito próximo a uma área densamente povoada. A gente vê a pista do aeroporto e todo o entorno com muitas e muitas casas. Essa é uma preocupação das autoridades indianas, não apenas o número de vítimas que estavam a bordo, 242 pessoas, falam por volta de 12 tripulantes e 230 passageiros, mas também muitas dessas casas com também muitas pessoas vivendo dentro dessas casas. Ahmedabad é uma cidade com 6 milhões de pessoas. O acidente aconteceu por volta das 3, 4 da tarde, horário local da Índia. Portanto, provavelmente muitas pessoas estavam em casa quando isso aconteceu. A gente já recebeu informação que também um hostel, né, um alojamento de médicos da cidade foi afetado, o que também é um problema logístico, porque se médicos ficaram feridos ou morreram, menos pessoas do corpo de médicos, de resgatistas, de enfermeiros para poder auxiliar a população que ficou ferida durante este acidente. Então é um dia de grande comoção nacional na Índia. E outro aspecto que eu acho que vale a gente ressaltar, Soraya, é em relação à aeronave. O modelo Boeing 787-8, né, o Dreamliner, ele faz trechos intercontinentais de até 10 horas. É muito comum, nós vemos voos entre o Oriente Médio e a Europa, ou dentro da Ásia e também dentro da América do Sul, provavelmente de São Paulo até o México, ou do Brasil até a Colômbia, por exemplo. É muito utilizado este modelo, e a Boeing estava comemorando que durante os últimos meses mais de 1 bilhão de passageiros foram transportados com este modelo de aeronave sem maiores problemas. Nunca houve perda total deste modelo. Um modelo muito seguro, muito moderno, levando aí por volta sempre de 250, 270 passageiros, dependendo do modelo da cabine. Então, também a empresa está engajada para descobrir aquilo que aconteceu, participando das investigações, obviamente, para dar uma resposta a todas as pessoas que utilizam este e outros modelos da Boeing todos os dias para se transportar. A gente sabe que uma questão da métrica, né, na matemática da aviação, o modelo 737, que é de um avião menor, é aquele com o maior número de acidentes, por ser o avião mais popular do mundo, mas no caso da 787 é um modelo muito moderno e que raramente a gente vê qualquer eventualidade, exatamente pela tecnologia por trás desta aeronave. A gente vai acompanhar este aspecto técnico, porque também é uma informação de utilidade pública, considerando que esta aeronave é utilizada em muitos trechos do Brasil para países vizinhos e também em todo o mundo, nessas distâncias aí de 5 até 10 horas de deslocamento. O foco vai ser, obviamente, olhar as perdas humanas, aquilo que dizem as autoridades indianas, à medida que os feridos e os corpos
corpos vão sendo contabilizados e também se tem uma noção de quantas pessoas em solo foram afetadas, porque esta tragédia ela tem um agravante, não é apenas um avião que cai no oceano ou cai em uma região montanhosa, ele caiu em uma região densamente povoada, em uma cidade que é a capital do estado de Gujarat, no oeste da Índia, e isso provavelmente vai se transformar em uma tragédia nacional por conta de todo esse contexto, né, todas essas circunstâncias que nós listamos. Estamos de olho, eu, Fabrício Knights, que toda a nossa equipe, naquilo que diz a aviação civil indiana, aquilo que diz também os políticos, seja o primeiro-ministro Modi, seja o primeiro-ministro Keir Starmer, que devem ter informações mais atualizadas prontamente por se tratar de um acidente aéreo entre os seus dois países e com muitos nacionais, muitos cidadãos de cada uma dessas nações. Obviamente que voltaremos ao longo desta edição também. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Inclusive, enquanto você falava, a gente acompanha imagens ao vivo, né, de um dos hospitais para onde os feridos, enfim, estão sendo levados. São hospitais da região que está cooperando com as autoridades para investigar também a queda. As equipes de resgate foram acionadas, estão no local da queda. Todas as operações no aeroporto de Ahmedabad foram suspensas, né, como a gente vem acompanhando, e de fato agora as informações vão chegando à medida que se aproxima do local da queda, né? A movimentação na frente dos hospitais é intensa e, como o Luca disse, a queda do avião foi num local onde muitas pessoas estavam, então há probabilidade desse número de mortos também aumentar. Por enquanto, a gente tem o número específico de passageiros dentro do avião, entre passageiros e também tripulantes, ou seja, a aeronave transportava aí 242 pessoas, foi o que confirmou a própria companhia aérea num comunicado oficial, né, Fabrício? Exatamente, Soraya, 242 pessoas a bordo, como você destacou, a grande maioria de passageiros, 12 tripulantes, contando com os 2 pilotos, né, ou seja, 10 tripulantes e 2 membros ali no cockpit, digamos assim, e o resto de passageiros, 230 passageiros ao todo. Esse caso vai levantar muitas questões pelas imagens que a gente vê do avião logo após a decolagem. Aparentemente há uma perda muito grande de potência, sem potência alguma e sem estar numa altitude segura para fazer qualquer tipo de manobra adequada. Isso chama muita atenção, principalmente a declaração de Mayday logo após a decolagem. Isso é raro na aviação civil, na aviação comercial. É muito difícil que seja identificado algum problema tão grave a ponto de ser declarado um Mayday logo no momento da decolagem. Ele cai a poucos metros da pista, uma distância muito curta da pista do aeroporto, e isso indica que algum problema grave aconteceu num momento muito rápido ali de decisão dos pilotos, né? Na fase já de decolagem, possivelmente. Esse avião ele precisa de aproximadamente 2.200, 2.400 metros para conseguir decolar. É a recomendação da fabricante. Então, possivelmente foi nesse estágio que o piloto percebeu algum problema, mas já devia ser muito tarde para abortar a decolagem naquele momento. O Knights, então aí nessa história a gente tem um avião que saía da Índia, de uma companhia americana e com destino à Inglaterra. Possivelmente a investigação será conduzida por indianos, mas com participação desses outros 2 atores, Estados Unidos e ingleses, né? Sim, como é praxe na aviação, né? No caso, a companhia americana, a fabricante do avião americana, que é a Boeing, vai participar dessas investigações. Isso acontece na aviação em todos os lugares do mundo, quando há algum tipo de incidente. A gente lembra, ano passado, um avião da Embraer que caiu na Rússia. A Embraer disse que enviaria técnicos para a Rússia para averiguar as causas do acidente, até para que a própria fabricante do avião possa saber exatamente, corrigir se há algum problema no avião, no modelo do avião, mas isso muito possivelmente não deve ser encontrado. A gente, claro, é muito cedo para falar o que aconteceu, mas o fato é, o histórico de segurança dessa aeronave, do Boeing 787-8 Dreamliner, é muito bom. Esse avião opera comercialmente desde 2011. O voo inaugural foi em 2009, ainda, claro, sendo testado pela fabricante. E de lá para cá não houve nenhum acidente grave envolvendo esse modelo de aeronaves. Como eu já havia destacado aqui antes, mais de 1.100 Boeing 787-8 Dreamliner operam ao redor do mundo,
comercialmente e não há nenhum tipo de problema registrado envolvendo esses aviões, problemas graves envolvendo esse avião. É a primeira perda total de um 787-8 Dreamliner em toda a história de quase 15 anos de operação. É claro que nesse momento acontece muita especulação, todo mundo quer saber o que aconteceu, mas isso apenas as investigações vão poder dizer. As imagens fazem a gente pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, alguma falha de configuração na decolagem envolvendo ali a manobra, digamos assim, executada pelos pilotos, o que os pilotos devem executar no momento da decolagem. Mas a gente lembra de outros casos envolvendo aviões comerciais. Claro, aqui é para a gente lembrar e levantar uma possibilidade, não quer dizer que é isso que aconteceu de fato. Na década de 90, um Concorde da Air France caiu logo após decolar do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, por conta de um objeto que estava na pista, que havia caído de um avião que havia acabado de decolar. O Concorde passa por cima desse objeto e aí ele cai também instantes após a decolagem. Algo parecido com o que aconteceu. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é uma possibilidade também que a gente pode acabar ventilando daqui para frente. Quem vai dizer o que aconteceu de fato, claro, são os técnicos, é a investigação, isso demora para acontecer. A principal preocupação nesse momento é com as vítimas. Os resgatistas já confirmaram que entre 30 e 35 corpos foram retirados do local do acidente sem informar o estado de saúde. Reforçando a última informação, a autoridade aeroportuária anunciou a ativação de uma sala de controle operacional no Ministério de Aviação para coordenar a resposta a emergências. É isso, seguiremos acompanhando de perto já tanto o Luca Bassani quanto o Fabrício Naits, que vão atualizar para a gente mais informações sobre a queda desse avião da Air India com mais de 240 pessoas a bordo no estado de Gujarat, na Índia, na manhã desta quinta-feira.